para aprender mais a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Deus é bom. Eu já ia até orar pelo pastor Léo, mas o nosso pastor já sentiu o desejo e orou. Mas nós vamos estar orando para que Deus repreenda essa enfermidade. Leva o nosso abraço ao pastor Léo, que está assistindo pela live. Acredito que sim, se não estiver, mas depois ele vai ouvir. Deus abençoe o pastor Léo, por todo o carinho que ele tem por mim, por minha família. E diante disso eu estendo a minha alegria a também a sua família, a sua esposa, suas filhas, que com muito amor tem nos abençoado nessa terra. Zacarias capítulo 12, verso 10, quem encontrou, diga amém. O texto está assim, eu vou ler alguns versículos, mas é muito interessante você ficar atento a esse texto. O versículo 10 diz assim: sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito de graça ou da graça e de súplica. Olharão para Cristo, naquele pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, as suas mulheres à parte. A família de Semeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as outras famílias prantearão cada família à parte, e suas famílias à parte também. Versículo de número 1 do capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Versículo de número 6. E se alguém lhe perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E todos dizem amém. Meus queridos irmãos, já que nós vamos encerrar o seminário hoje, eu queria chamar a atenção de vocês para algo muito importante. Toda a narrativa que a gente fez durante essa semana, com relação à escatologia bíblica, eu preciso fazer um panorama bem rápido, em 1 minuto, para que vocês entendam aonde a gente chegou, para aqueles que não conseguiram. Opa, rapaz, quem chegou aí? O Jorge, a Thalita e o bebê. Pagaram a dívida aqui, disseram. Gente, olha para mim. Quem esteve aqui desde o primeiro dia e não faltou nenhum dia aqui? Bom, muito bem. Não tem importância que se alguém perdeu um dia ou não, porque a gente entende também. O pastor Léo, por enfermo, faltou também a segunda vez, mas você pode também ter faltado por algum motivo. Mas essa minha narrativa panorâmica, bem rapidinho, em 1 minuto, é para só vocês entenderem o que chama-se escatologia. A doutrina da escatologia bíblica, gente, ela é complexa para algumas pessoas que ainda não entenderam o compromisso de Deus com o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia que você vai encontrar várias e várias vezes a palavra trono. O som ficou abafado agora. Trono, ok? Por se tratar justamente de um livro que muita gente tem preguiça de ler, por se tratar do livro do Apocalipse de estúpidas revelações, a ideia principal de Satanás é que justamente nós não leamos esse livro. Por que, Ubirajara? Por duas naturezas. Nós aprendemos isso muito nas escolas de escatologia. Primeiro, porque se trata do triunfo da igreja. Guardou isso, gente? Porque é um livro que fala da vitória final da igreja, da vitória final de Cristo e da destruição total da morte, do inferno e de Satanás. O livro do Apocalipse é o livro da conclusão da Bíblia Sagrada. É ele que dá o fecho final. Assim como o Gênesis é o princípio, o Apocalipse é o final. E o livro do Apocalipse, ele trata justamente do final de todas as coisas. De todas as coisas. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, tratando dessa possibilidade, entendemos que o livro, ele é preguiçoso de ler. Nós não somos romanos, mas pelo menos alguns crentes não lêem o livro do Apocalipse porque tem muitas figuras, muita simbologia, muita coisa assim. Mas é um livro que fala do nosso triunfo, da nossa conquista, da nossa vitória. E sabendo disso, Satanás não quer que a gente seja influenciado em ler esse livro. Por isso que desde terça-feira, que nós iniciamos,
que a gente viu uma série de batalhas espirituais que a gente enfrentou para chegarmos até aqui. Sim ou não? Sim, gente. A gente enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades. Apesar de que eu acordo pela manhã, quando eu tomo meu café, eu passo praticamente o dia todo dentro de um quarto, trancado, estudando, pesquisando, analisando tudo para chegar para fornecer você. Cansa a minha mente muito. Ainda pregar quase uma hora e meia aqui. Mas tudo que eu faço por gratidão a Deus, para alimentar vocês e para me alimentar. Não esteja pensando que eu estou pregando aqui porque eu sei tudo, eu não sei tudo. Mas o que eu sei, eu coloco para vocês aprender. E assim, quando vocês aprendem, eu aprendo também muito mais. Cada seminário que eu venho aqui, eu aprendo absolutamente outras coisas novas. Eu aprendi coisas novas nesse seminário. E é por isso que nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, introdução do livro do Apocalipse, que você viu aquele, que foi até bom terça-feira, foi bem satisfatório, foi muito pentecostal. Obrigado, queridão. Eu já vou pegar uma aqui. Eu prometo que eu não vou sair hoje, não. Aqui não. Então, a gente falou da introdução do livro do Apocalipse, arrebatamento da igreja, certo? Tribunal de Cristo, bordas do Cordeiro, terminamos ontem. E também falamos um pouquinho sobre morte e ressurreição, apesar que o tema é um tema muito maior, mais longo, e a gente não daria para falar nesse seminário, visto que dessa vez a gente só ministrou 4 noites, né? Então a gente correu bastante para ministrar para vocês. Corpos transformados, levados para o céu, a marca da besta. Esse assunto eu vou entrar agora na grande tribulação, para que algumas pessoas entendam. E já respondendo a pergunta que a Danísia fez para mim essa semana, lá fora eu disse que ia responder e não consegui responder, porque eu esqueci, Danísia, sobre a diferença, não sei, eu disse ontem que era você, não era você, era outro. Espero que seja. A diferença das duas mulheres, foi você, não foi? Mulher do capítulo de número 12 e a mulher do capítulo de número 17, correto assim? A gente vai explicar também hoje aqui bem rapidinho. Acontecimentos no período de 7 anos, a gente falou ontem sobre isso aqui. Cristo desce com a noiva para julgar, nós vamos falar sobre isso essa noite. Implantação do reino milenial também. Reinado de Cristo, Satanás é solto, juízo final, novo céu, nova terra, e a morte, o inferno e Satanás não existirão mais, por isso que é triunfante e eternidade. Tá bom? Ok, gente? Pronto. O texto de Zacarias que eu li para vocês é um texto escatológico. É um texto que aborda os acontecimentos finais da grande tribulação. Só para vocês terem uma ideia, eu pedi a Bárbara para justamente colocar o slide 53, foi isso, Bárbara, você colocou? O 53 ela vai colocar agora, para a gente concluir o assunto de ontem e já entrar no milênio. E eu gosto do assunto do milênio mais depois que eu fiz uma live com o pessoal de Minas Gerais. Porque eu descobri coisas através das perguntas que eu não tinha ainda observado. Olhe bem, né? Mais de 20 anos estudando sobre escatologia, descobri coisas impressionantes através de uma narrativa de um adolescente que fez uma pergunta para mim, aí eu fui estudar e descobri algumas coisas que eu vou passar para vocês aqui. Então, em primeiro lugar, querido, Zacarias, ele trata justamente já do final da grande tribulação, a batalha do Armagedon. Quando eu li Zacarias capítulo 3, diz que sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei meu espírito de súplica e de graça. Apocalipse capítulo 19, ele trata de uma narrativa relacionada à questão de Zacarias, é uma profecia de Zacarias. Escute isso aqui que é muito lindo, se você puder, eu não acredito que ali é o pastor Sandro Sinésio não, é isso? Meu Deus, deixa eu dar uma pausa aqui, gente, por favor. Eu queria que ele ficasse de pé, ele, a Daniele e o Caléu. Gente, esse camarada, eu preciso fazer isso, pastor Léo vai puxar minha orelha, ele prometeu que estaria aqui, e eu quero agradecer muito a Deus, viu, Maneta? Esse camarada, se vocês acham que eu sou inteligente, cara, ele é meu professor, eu aprendi aos pés dele, viu? Foi ele que me ensinou, tudo isso que vocês estão ouvindo aqui foi ele. Sandro Sinésio é um amigo de muito tempo, ele e Daniele, eu tenho a honra de dizer, ele é daqui do campo de vocês, né? Vocês são privilegiados, viu? Vocês têm um pastor e um pregador à altura para palestras, para seminários, ele é fantástico. E eu tenho a honra de recebê-lo aqui. Obrigado, Sandro, estou agora envergonhado. Você fecha os ouvidos, não escuta nada, tá bom? Deus te abençoe, você e Daniela, feliz vocês aqui. Eu tentando me identificar e conheci por Daniela. Deus abençoe, obrigado, queridão. Deus, os irmãos que receberam, o pastor Sandro e a pastora Daniela, diga, Deus seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Obrigado, eu sei que o pastor Léo vai entender essa parte, porque eu preciso fazer isso, dar honra a quem tem honra. Ele é um mestre para mim, é um mestre mesmo,
Eu me sinto honrado da sua presença aqui. E como a gente tratou justamente dos assuntos correlacionados à escatologia, você viu que eu saio sempre baixando aqui porque o púlpito é pequenininho, eu pensei que era do meu tamanho. Tá bom? Então a gente terminou ontem nas trombetas, a gente falou dos assuntos das trombetas. Para você ter uma ideia, hoje nós ministramos um seminário, eu falei isso na terça-feira, na Escola de Escatologia Bíblica do pastor Carlos Cardoso em Santa Catarina. Então eu dou escatologia coletivo, o pastor Napoleão individual, o pastor Elinaldo também, mas o pastor Elinaldo me ajudou muito a desenvolver a técnica de ministrar assuntos pautados. Para você ter uma ideia, o capítulo 14 e o capítulo 15 de Apocalipse, eu tenho justamente uma aula preparada, está até lá em casa, eu poderia ministrar aqui, só elas duas, 14 e 15, eu demoro 3 horas para explicar versículo por versículo. Então, se eu fosse explicar aqui cada trombeta, cada taça, cada selos que a gente vai abrir, a gente demandaria praticamente um dia todo para ministrar isso aqui, tá bom? Então eu vou apenas dar uma pincelada para vocês entenderem. A gente falou ontem sobre a questão dos selos. Ao término do 7º selo, que todo mundo viu, a Bíblia diz no capítulo de número 8 de Apocalipse, houve um silêncio no céu por quase meia hora. E ele viu que anjos estavam com 7 trombetas. E foi tocadas as trombetas, e justamente na 7ª trombeta, que acontece no capítulo 11, versículo 15 de Apocalipse, surge 7 taças chamadas taças da ira de Deus. Este período das taças derramadas sobre a terra é justamente chamado o período mais tenebroso da história da escatologia bíblica no que tange a grande tribulação. Então, o que vale um esclarecimento para os irmãos aqui? Todas as vezes que você vê selos, trombetas e taças, é uma sucessão de juízos de Deus sobre a terra, e cada um aumenta mais a gravidade, a ponto da Bíblia no capítulo de número 9 de Apocalipse falar de um período tenebroso. É tanto que o quinto, ou seja, a quinta trombeta, quando é tocada, se me falha a memória, diz que certa feita um anjo disse: vocês não sabem de nada, mas virá, ai dos que vão se preparar para a última trombeta, ou seja, a 6ª trombeta que virá e a 7ª trombeta. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 9, capítulo de número 8, versículo de número 12, a 4ª trombeta, melhor dizendo. Ao 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Imagine como é assustador ouvir isso profeticamente falando. E diz que quando a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta são tocadas, só para vocês terem uma ideia, a 5ª trombeta tocada, pastor Sandro, diz a Bíblia, de que surge do abismo gafanhotos com ferrões de escorpião. São demônios que estão em prisões eternas, que são soltos justamente por ordem de Deus, para justamente perturbar os moradores da terra. A Bíblia diz que no capítulo de número 7, Deus sela 144 mil, 12 mil de cada tribo. Eu vou responder justamente uma pergunta que me fizeram essa semana. Esses 12 mil de cada tribo, somado dá 144 mil selados, que serão testemunhas na grande tribulação, como pregadores, anjos das 2 testemunhas. Nesse período são chamados selos de Deus. E aí já entra a questão da marca da besta, para vocês entenderem que tudo que o diabo quer é imitar Deus, em tudo ele quer imitar Deus. Se você pegar Ezequiel capítulo de número 9, você vai ver o próprio Deus profetizando para Ezequiel que o seu povo seria selado. Pode pegar o capítulo 9 de Ezequiel, você vê que Deus já está falando de selo, que é profeticamente falando no Apocalipse, capítulo de número 9, capítulo número 7, e no capítulo número 7 são selados 144 mil. No capítulo de número 9, o texto já dá ponte para o capítulo 7. Qual é, o Birajara? Simples. Diz a Bíblia que saiu do abismo escorpião, demônios que saíram do abismo, para perturbar os moradores da terra. E diz a Bíblia que ele disse só o seguinte: a ordem de Deus foi essa: você não toque nas ervas, na agricultura, nas plantações, tá certo? Mas você tente perturbar. Agora não mata ninguém, mas você vai perturbar os moradores da terra. Mas aqueles que tiveram o selo de Deus, vocês não vão tocar.
Os selados não serão tocados. Aí está a prova inédita, segundo o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, Faetade, estudando sobre ele, ele colocou essa indagação. Sabe por que a igreja não passará pela grande tribulação? Somente esse versículo já responderia. Por quê? Porque se todos os demônios que sairão do abismo para perturbar os moradores da terra, ferisse todos os moradores da terra, e a igreja estivesse aqui, 144 mil não é a igreja, irmãos, são os remanescentes, são as tribos de Israel, selecionadas para ser seladas como blindagem do selo de Deus profetizado. Se a igreja estivesse no cenário mundial da época da grande tribulação, esses demônios feririam a igreja, e a igreja justamente não estaria no plano. Observe bem, isso aqui é muito lindo, presta atenção nisso aqui, gente. A grande tribulação, repito, a grande tribulação não é a ira do diabo sobre os homens, é a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso que a expressão depois dessas coisas, sempre que você vê no livro do Apocalipse, sempre tem uma tonalidade da grande tribulação em seguida falando, aquele dia terrível, aquele dia é tenebroso, ardendo como fogo, porque será um dia indesejado pela humanidade, ninguém desejará. É tanto, só para concluir, no capítulo 9 diz que os homens desejarão morrer. Versos 5 e 6 diz o capítulo 9 de Apocalipse, que a morte será presa por 5 meses, e os homens desejarão morrer, porque não suporta a ira do Todo-Poderoso. E olhe que nem chegou às taças. A 6ª trombeta, a 7ª trombeta começa a tocar, e aí surge. O irmão levantou a mão? Permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e Deus lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. 13:7. Dizendo que tinha sido dado permissão para fazer guerra aos santos, aí dizendo que os santos era a igreja que ia passar pela grande tribulação. Eu falei na terça-feira sobre escolas de interpretação escatológica. Existe bem, não? Respeito, certo? Aí o pastor Sandro é professor de teologia, sabe? A gente não pode definir pessoas que defendem uma escola de escatologia, uma escola teológica, como heresia, certo? Isso não é heresia. Heresia é se você dissesse que não acredita no arrebatamento da igreja. Heresia é se você disser que não acredita no Espírito Santo. A heresia é você fazer qualquer outro atributo que não seja biblicamente. Mas a pessoa defender uma opinião, uma escola chamada pós-tribulacionista, essa é a escola que ele defende. Ou então a escola midi-tribulacionista, que acredita que a igreja passará pela metade da grande tribulação. Ok, a gente respeita. Agora, fundamentado na palavra, a nossa escola é a mais defendida. Por quê? Porque eu justamente disse para vocês na quarta-feira, que não daria tempo de falar, mas eu escrevi no meu livro só evidência de um arrebatamento pré-tribulacional, onde a gente prova. Quem não comprou meu livro está perdendo a chance de ficar com... Eu estou fazendo propaganda. Para ficar com uma base para você defender isso aqui, tá certo? Aqui a Danisa comprou tudinho. Eu escrevi um artigo só isso, varão. Aí eu vou falar para você. Do capítulo de número 1, capítulo 1, 2 e 3, olha o que aqui João diz. No capítulo 1, versículo 9, diz assim: quando ele expressa justamente Jesus expressando para João na ilha de Patmos depois da glorificação. Escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As que viste no capítulo 1, é o prólogo e o capítulo 1, quando João vê Cristo glorificado. O capítulo 2, capítulo 3, as 7 igrejas da Ásia Menor, as coisas que são. Mas no capítulo de número 4, versículo 1, diz que ele ouviu uma voz do céu que disse, a porta aberta no céu, e uma voz que dizia: sobe cá e te mostrarei as coisas que breve hão de acontecer. Figura, que é figura teológica hoje, até os pós-tribulacionistas, melhor, os pré e os mides já defendem essa ideia de que seja um retrato da igreja arrebatada. Pode pegar o capítulo de número 4 de Apocalipse, você vai ver que a voz que sai do céu diz: sobe cá e te mostrarei as coisas que breve hão de acontecer. João sai do cenário da terra e vai para o cenário do céu. Do capítulo de número 4, gente, do capítulo de número 5 ao capítulo de número 18, você não encontra nenhum texto no original, irmão, respondendo a sua pergunta, nenhum texto no original, a igreja. Esses santos do capítulo 13, e você vai encontrar algumas referências, são tratados de santos martirizados, certo? E é uma observação bem clássica disso aqui. Se a igreja fosse, a igreja que passaria pela terra,
então nós estaríamos sobre o menear justamente de uma questão teológica confusa. Vou dizer por quê? Porque Jesus prometeu que a igreja não passaria pela grande tribulação, ok? Como nós estamos falando do assunto, se você pegar capítulo 5 de Apocalipse ao capítulo 18, você não vai encontrar nenhuma referência no grego sobre igreja, eclésia, ou santos, ou noiva. Você só vai encontrar a igreja depois do capítulo 4, só no capítulo 19, quando a igreja já está pronta, arrumada, preparada para celebrar a ceia. Entendeu? Olhe bem isso aqui, preste atenção só para responder, que isso aqui é muito interessante, a pergunta dele está dentro do assunto. Se a igreja estivesse na grande tribulação, quem é esta noiva que está no capítulo de número 19, no céu, vestida de linho? Se nos capítulos anteriores não tem arrebatamento. O Birajara, mas o capítulo 11, versículo 15, a sétima trombeta que está tocando é a última trombeta. Eu expliquei para vocês aqui a diferença da primeira trombeta, a trombeta do Apocalipse 7, ou a sétima trombeta do capítulo 11, com a última trombeta de Paulo aos Coríntios e aos Tessalonicenses. Se lembra que eu expliquei isso aqui? Sim ou não? Vamos lá? Só para vocês entenderem isso aqui. As trombetas que Paulo está falando no Coríntios e Tessalônica, está no ano 52 e 56. As trombetas que João estão vendo na revelação do Apocalipse, chamada tirada do véu, João está no ano 96 aproximadamente do período que João tem a revelação. Aí eu pergunto, quem viu o Apocalipse, João ou Paulo? As revelações do Apocalipse foi para João, para Paulo ou para outro apóstolo? Foi para João. É tanto que Jesus faz particularizar isso com João, diz assim, as coisas que você está vendo, ouvindo, escreve todas essas coisas que agora eu estou te revelando. Então, os assuntos da escatologia, tratando com João, o teólogo da nossa época diz, os teólogos da nossa época diz, pastor Claudio, pastor Valdir Bíssigo, pastor João de Oliveira e outros pastores, eles acreditam piamente que o conceito doutrinário sobre a igreja, ela parte do princípio que nós não participaremos da grande tribulação. Mas o Birajara, isso aqui dá assunto para manga, os acontecimentos que estão acontecendo aí, gente, é só você ler a Bíblia. Eu dei aqui ontem razões. Eu dei para muita gente aqui, vocês comprem, ou vocês assinem, chamado da meia-noite, Notícia de Israel, acompanhem as profecias de Jerusalém e Israel, e compare com a Bíblia. Israel é o relógio escatológico, gente, e ele só volta a funcionar para completar os 7 anos de tribulação, quando a igreja for raptada da terra, tirada daqui, amém? Entenderam? Então, voltando para cá, bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Acontece quando termina a sétima trombeta, no capítulo 11, aparecem fenômenos. Aí vale ressaltar também, o amado que falou para mim ali. E vale ressaltar isso aqui, gente. A sétima trombeta, quando é tocada em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, não aparece justamente mais. O Birajara, eu vi um contexto lá de cânticos e cânticos e cânticos. Presta atenção, cenário no céu. Eu disse terça-feira aqui, ou melhor, quarta-feira, quando eu falei sobre arrebatamento, que as expressões no céu, por várias vezes você vai encontrar no livro do Apocalipse falando, ouvi uma voz no céu, ouvi vozes de multidão no céu, não é na terra, é no céu. E se você observar, depois que a sétima trombeta toca, aparecem 7 taças. Como é que a igreja está sendo arrebatada se está ainda acontecendo a grande tribulação? Entendeu? Só uma observação para os irmãos não ficarem perdidos, tá bom? Aí acontece que os 7 taças da ira de Deus acontece o seguinte: ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derrame sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Aí você vai ver aqui, eu só coloquei temas principais, tá bom? Só os tópicos. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima taça. A primeira taça que é derramada, tumores e pestes generalizadas virão sobre os moradores da terra. Olha só a ira de Deus derramando. É Deus que manda derramar a sua ira, não é o diabo, tá certo? É tanto que ele terá sido ferido com a ira de Deus também. A morte de toda a vida marinha, total perca das águas potáveis, irradiação solar se agrava profundamente, matando os homens. A Bíblia diz que o globo ocular dos homens serão queimados, a ponto deles ficarem gritando. Nesse período, as pessoas desejarão ver a ira, ou melhor, não desejarão ver a ira de Deus. Quinta trombeta, anticristo é imobilizado, está vendo? A taça derramando-se o próprio anticristo. Sétima taça, batalha de Armagedon. E sétima, Babilônia é destruída, que é o capítulo 17, que Danisa me perguntou, que eu vou responder para vocês. Tá bom, gente? Então, eu fiz algumas anotações em casa hoje, só para ler para vocês, para responder, tá bom? No slide 55, que eu acho que é isso aqui, é o 55, olha aí, que é o 54, não é isso? Isso, muito bem, aí mesmo. Um panorama geral do fim da grande tribulação.
Rompimento do pacto feito pelo anticristo sobre Israel. Em Daniel capítulo 9, versículo 24, é uma das maiores provas da grande tribulação, não é para a igreja. O que está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 24, gente? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. O povo aí é Israel, cidade é Jerusalém terrena. Eu repeti isso quarta-feira para vocês aqui, pelo amor de Deus, não esqueça não. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 14, diz: nós não aguardamos cidade permanente, mas a eterna aguardamos. Paulo diz em Filipenses 3:20 que a nossa pátria não é aqui, é lá no céu. Ok? Entenderam aqui? Olha, sim, olha para cá, gente, que isso aqui é muito interessante. Todas as promessas correlacionadas a Israel são promessas feitas a Abraão. Entenderam aqui? A Abraão. Todas as promessas correlacionadas à igreja são feitas em Cristo. Por isso que Efésios 3, de 1 a 11, e também Colossenses 1, 26 e 27, Paulo explica categoricamente sobre dispensação da graça, e Paulo faz uma alusão à questão desse tempo dos gentios, que a igreja está guardada em um mistério chamado Cristo. Cristo, esperança da glória. Efésios 3, primeiro em diante, Paulo trata uma carta, uma missiva para os moradores, para a igreja de Éfeso, na Ásia Menor, da seguinte informação: vocês estão guardados em um mistério chamado Cristo. Nenhum profeta do Antigo Testamento viu a igreja, porque a igreja é um fundamento especial de Cristo. Entendeu? 70 semanas. Só que no versículo 27 diz a Bíblia que o anticristo rompe o pacto. Se lembra dos 3 anos e meio que eu falei ontem? Ontem não, quinta? 3 anos e meio? Quando nos 3 anos e meio acontece o rompimento do pacto. No meu livro eu coloquei isso sobre o templo de Jerusalém, a construção. E eu escrevi somente algumas observações para você sobre o terceiro templo. Ou seja, na página 83 do meu livro eu falo sobre isso aqui, que diz o seguinte: o Instituto do Templo em Jerusalém, gente, já anunciou que produziu mais de 70 objetos sagrados. Está no site, pode entrar no site do Gospel Prime, você vai encontrar. Veste sacerdotal, peitoral, trombetas de prata, harpas de madeira, bandeja para coletar o sangue, o incensário, também o candelabro, já foi feito com 90 quilos de ouro puro, ok? 20 estudiosos da Talmud já estão preparados, e sacerdotes levitas estão sendo treinados para o sacrifício da 20ª novilha, que foi preparada em laboratório e está esperando somente o Messias aparecer. O líder fundador deste projeto é chamado Rabino Chaim Hickman. Ele disse recentemente na rede nacional da CNN a seguinte coisa: isso aqui era para todo o canto explodir de alegria. Agora, dia 13 de fevereiro desse ano, esse homem, esse rabino, que é justamente o que está projetando a construção do templo, ele disse abertamente na CNN, quando perguntaram sobre os avanços, os ataques que estavam tentando, antes do ataque que aconteceu com a Palestina e Israel, ele falando da preparação de Israel, ele disse dessa forma, está escrito no jornal, ele disse assim: estamos carentes, e nós estamos precisando apenas que o governo assine para construir. Já temos o terreno, nós já temos o dinheiro para gastar, já temos tudo preparado para a construção do templo. Ele dizia abertamente: porque nós sabemos que o Messias já está chegando. Mas o Birajara, aconteceu o que aconteceu, uma notícia, que alguns judeus ortodoxos receberam um tal do Messias, mas eles já estão entrando em contradição, os próprios rabinos no mundo da lamentação, já alguns não acreditam que ser ele o Messias, por causa das profecias da Talmud, porque vai ter que se cumprir. Por que, o Birajara? Porque o templo, aqui cumpre algo lindo. Observação: uma das provas que o anticristo aparecerá depende apenas da construção do templo, gente. Aí observe, esse anticristo, quando surgir no cenário, algumas escolas defendem que o templo será construído no milênio, outros defendem que será construído no período da grande tribulação, mas a confiabilidade do texto no original é antes disso. Por quê? Porque quando o anticristo se revelar, eu disse ontem, se revelar para o mundo, ele implantará uma falsa paz sobre o globo terrestre. E o incrível que pareça, aqui dava pano para manga para muitos assuntos aqui, mas isso aqui é muito lindo, gente. Se a igreja fosse arrebatada hoje, agora, amanhã de manhã,
o mundo todo estava sentindo pesar. Seria uma catástrofe mundial, a perca de bilhões de pessoas da Terra. Eu acredito que seria um assustar de muitas pessoas. A UOL estaria na sua primeira página, jornais, o noticiário deixaria de falar do coronavírus, só ia falar da igreja sendo repetada da terra, os noticiários estavam falando dos crentes gasguitos que foram embora, daqueles que ficaram, perguntas intrigantes e outras coisas. O mundo estará em perplexa discussão mundial, mas porém surgirá um líder para colocar uma oferta ao mundo, oferecendo uma paz sobre o globo terrestre. Gente, isso aqui é incrível, é bíblico. Ele terá uma sabedoria que ele sozinho colocará o mundo no controle de tudo, e todo mundo pensará que ele será o anticristo. É tanto que ele precisa governar de algum lugar. Ele escolhe Jerusalém para sentar no trono de Davi. Zacarias 12, já falando sobre isso, defende a tese de que o trono de Davi será justamente por isso. Ele senta no trono, reina de lá, mas justamente no final dos 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, ele rompe o pacto. Faz um sacrifício na praça principal, e principalmente quando acontece isso, os olhos dos judeus ortodoxos começam a abrir e dizer assim: ele é um impostor, é mais um impostor, e lança ele fora da cidade, expulsando. E aí ele tem nas suas mãos as nações, daí da expressão do capítulo 38 e 39 de Ezequiel, Gog e Magog. Não confunda Gog e Magog de 38 e 39 de Ezequiel com Gog e Magog do capítulo 20 de Apocalipse, tá certo, gente? O Gog e Magog do capítulo 20 de Apocalipse é na última batalha, quando Satanás será solto depois do milênio para seduzir as nações. Pega o texto aí, abra sua Bíblia comigo, Ezequiel capítulo de número 39 e versículo de número 14. Ezequiel, rapidinho, Ezequiel 39, versículo 14. Diz assim o texto sagrado. Hoje é somente pincelada, tá certo? Olhe para cá. Acharam? Olha o que diz o versículo 14: serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que têm ficado nela, para limpar, e depois 7 meses iniciarão a busca. Ao percorrerem, aí continua, ao percorrerem a terra, se um deles encontrar um dos ossos humanos, porá ao lado um sinal, até que os coveiros o sepulquem no vale do exército de Gog. Também haverá uma cidade com o nome de Ramona. Assim limparão a terra. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diga às aves de toda espécie, todos os animais selvagens, reúnam-se e venham de toda parte para o sacrifício que eu estou oferecendo por vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue, comerão carne de poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, e os carneiros, os cordeiros, os bodes, os novilhos, todos engordarão em Bazã. Vocês comerão gordura até se fartarem, e beberão sangue até ficarem embriagados no sacrifício que eu ofereci por você. À minha mesa vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes de todos os homens de guerra, diz o Senhor. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, diz o Senhor dos exércitos. Se você pegar Apocalipse capítulo 19 e versículo de número 14, Apocalipse 19 e versículo de número 14, quem encontrou, diga amém. Diz assim, verso 15: da sua boca saiu a espada afiada, para ferir as nações, mesmo a regerar como cedro de ferro, ou seja, ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Não, ou seja, no seu manto, na sua coxa, está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia do Deus Todo-Poderoso. E continua, para comer carne de príncipe. Se você pegar esse texto, aí você começa a entender a observação da ira de Deus descendo sobre a terra. Eu estou voltando um pouco para que vocês entendam a narrativa dos dois personagens: o anticristo, que é a besta que subiu do mar, e a besta que subiu da terra, o falso profeta. Enquanto esse está governando as nações e trazendo as nações para o seu lado, esse está justamente orientando as pessoas sobre a nova religião que bradará sobre o planeta Terra, unindo os homens e mulheres na unificação para adoração à besta. É tanto que a Bíblia Sagrada é quem diz que o falso profeta,
justamente levará a adoração ao anticristo, a ponto da própria imagem que farão, justamente grande a imagem, se moverá e fará sinais e milagres naquele tempo. Por que eu estou trazendo essa observação, gente? Porque muita gente não entende o livro do Apocalipse numa narrativa cronológica. Os fatos que estão acontecendo são justamente preparação para esse grande dia. Rompeu o pacto, expulso, e aqui há uma observação muito clássica para vocês. Anota aí se vocês tiverem caneta, anota aí. A partir do momento do rompimento do pacto, durante 1260 dias, que são 3 anos e meio, no calendário de 30 dias dos judeus, o que é que acontece, Ubirajara? Acontece a reunião das nações em blocos. Você vai encontrar a expressão de 7 chifres, você vai encontrar a expressão de 10, na expressão de 10 chifres, de 7 chifres, de Daniel 7, de Daniel 8. Essas expressões são nações poderosas do mundo, que estará do lado do anticristo para destruir Jerusalém. Agora me pergunta uma coisa, gente. Por que uma nação do tamanho do Sergipe, por que uma nação do tamanho do estado de Sergipe não consegue ser destruída por nações tão poderosas como a Rússia, a China e outros países? Porque ela está no radar de Deus. É uma nação poderosa por isso. E ela não pode ser destruída porque ela está dentro do cronograma escatológico de Deus. Israel será restaurada. Ezequiel 37, gente. Os versículos anteriores falam de restauração. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Isso aqui é lindo. O capítulo 37, Deus está tratando Israel sobre restauração. No capítulo 38 e 39 está falando justamente de batalhas. No capítulo 37, versículo 14 de Ezequiel, ele diz assim: e porei o meu espírito em vós e vivereis. Isso chamado na teologia de plenitude do Espírito Santo, que está em Zacarias capítulo 12, versículo 10, que ele diz que Deus enviará o espírito de súplica e de graça. Quando as nações se reunirem, cercarem Jerusalém para destruir, diz a Bíblia que dará sangue nos artelos dos cavalos. A expressão está dizendo, será tanta morte, que os homens, eu li o texto para você, os homens passarão 7 meses enterrando cadáveres, para a purificação da terra. Gente, é por isso que a expressão ceia de Deus, usada pelos teólogos, é quando Deus diz, aves de rapinas, participai da ceia de Deus, come a carne dos poderosos, dos reis, dos príncipes, porque a terra precisa da purificação. Quando acontecerá isso? Neste exato momento, e todo mundo está se reunindo para destruir Jerusalém, surgem as 2 testemunhas. E aí não vai dar tempo de falar sobre elas duas, porque que eu defendo uma tese, né? Alguns defendem que é Elias Enoque, outros defendem que é Moisés e Elias. Por que você fica neutro, Birajara? Eu escrevi no meu livro. E quem já leu já sabe qual é a minha resposta. Por que, Birajara? Simplesmente porque eu tenho uma narrativa de Deuteronômio 29, 29. As coisas que ficaram ocultas, ficaram para Deus. As reveladas ficou para nós. Se o livro do Apocalipse é um livro de revelação, por que Deus não revelou esse tratado? Por que só fala de figuras, sobre chamado de candeeiros, chamado de outras expressões, que não é usado sobre nome específico? Aí você vai narrar para mim e dizer assim, não, Birajara, desculpa, porque Malaquias capítulo 4, versículo 5, diz que Elias tem que vir antes do grande dia. Antes do grande dia. Não diz que é no grande dia. É antes do grande dia. Mas vamos defender que seja Elias, tá certo? Malaquias 4 e 5 diz o que, gente? O penúltimo versículo do Antigo Testamento diz o quê? Que é necessário que Elias venha antes do grande dia do Senhor. É assim? Mas se você pegar Mateus capítulo 17, versículo 11 e 12, Jesus responde. Quando pergunta, Senhor, mas Elias tem que vir para restaurar. Eu disse, sim, Elias já veio. Já veio, já restaurou, já fez tudo. O verso 12, os próprios discípulos assim, e ele estava falando de João Batista. Entendeu? Mas o Birajara, Elias tem que vir em Enoque, porque afinal de contas eles não morreram. E Hebreus 9, 27, 28, diz que está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso vindo o juízo. É assim? Está ordenado ou não está? Sim ou não, gente? Todo homem está determinado a morrer, sim ou não? Então Elias e Enoque tem que voltar para morrer, sim ou não? Não. Vocês são inteligentes, né? Eu ia pegar vocês. Não. Por que não? Se está ordenado.
Então, se a igreja for arrebatada hoje à noite, nós precisaremos voltar para morrer, porque está ordenado. Hein, gente? E olha o texto que diz de Hebreus 11 sobre Elias. Já leram? Não? Não? Pegue lá a galeria da fé sobre a fé de Elias. E Elias foi transladado para não ver a morte. Deus tomou para si, como a igreja tomará para si. Isso. Vamos lá, gente, bem rapidinho. Rompendo o pacto, que eu falei, os 3 anos e meio se inicia. Nesse período as nações estarão todas reunidas para destruir Jerusalém. Sujas 2 testemunhas. Derrama das taças da ira de Deus sujas 3 figuras. O dragão, a mulher vestida de sol e o filho do dragão. Quem é eles? Eu já respondi, já. Quem eu já respondi? Se lembram? Opa, aprendeu. Dragão é quem? Diabo. Quem é a mulher vestida de sol? Israel. Quem é o filho? Jesus. Então isso não tem dúvida. A mulher do capítulo 17, Danícia, essa mulher que está vestida de escarlate, sentada em cima de um cavalo, em cima do dragão, desculpa, que é o anticristo, que é a figura do anticristo, essa mulher é chamada grande prostituta, grande Babilônia, que a Bíblia expressa tanto, falando da religião que adorarão e servirão ao anticristo. Tá bom? Respondendo. Para passar, rapidinha, Bárbara. Os irmãos estão me entendendo, gente? Eu estou falando um pouco rápido, porque eu tenho muito assunto que não deu tempo para falar nesses dias. Tem mais uma observação. Vamos deixar para o final para fazer pergunta, porque senão eu saio da minha narrativa e volto para falar de novo, tá bom? No final, se der tempo, a gente responde. Vamos para outro assunto? Esses personagens que eu coloquei, eu expliquei agora, né? Pronto, então, vamos sair disso aí que eu já expliquei, tá bom? A Batalha do Armagedon. Esse texto é lindo, gente. Esse texto é um texto que eu amo demais. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, Apocalipse 19, versículo 15 a 21 e Ezequiel 39, que eu li para vocês aqui hoje, e eu li os 2 textos, faltando a referência 16 de Apocalipse, trata justamente desta batalha. Alguns dias atrás, acho que faz uns 5 dias atrás, eu conversei com o pastor Alinaldo aqui. Eu mandei uma mensagem para ele, pedindo uma explicação sobre um texto de Apocalipse, e aí ele conversando comigo, aí eu falei sobre isso aqui. Ele disse para mim, o Birajara, engraçado, eu passei muitos anos, estudando esse texto para descobrir muitas coisas, e aí eu peguei seu livro e encontrei umas coisas interessantes nele, que fazia tempo que eu não descobria, e eu também achei interessante, porque eu tinha colocado no livro e não tinha observado. Era justamente a questão dessa batalha do Armagedon. Ela não é a batalha final no sentido de que vai acontecer somente em um dia, 2 dias, uma semana. Ela começa justamente no rompimento do pacto do anticristo. Quando o anticristo rompe o pacto, ele reúne as nações e começa a tentar destruir Jerusalém. O texto no original fala justamente da questão de batalha no Vale do Megido. Essa batalha, ela é conhecida como a Batalha do Armagedon, que a palavra no original, Armagedon, é justamente Armagedon, que significa Monte Megido, ou seja, lugar da batalha. Nesta batalha, vai acontecer uma série de batalhas, sucessivas batalhas, até o cume da grande batalha, aonde o anticristo, o falso profeta, o diabo e toda a coja dele, estará triunfando, no triunfo chamado conquista dele. Quando o diabo pensar que está destruindo a cidade santa, destruindo o povo de Deus em Jerusalém, que a igreja está no céu. A igreja justamente está no céu. Vou repetir, a igreja está no céu, gente. Quando Jerusalém estiver sendo destruída, quando os homens estiverem pensando que vão se acabar, os remanescentes correrão para o Monte das Lamentações. Zacarias 12:10, cumpre-se isso, que entrará dentro do seu coração o espírito de súplica e de graça. Graça, reconhecimento, súplica, clamor aos céus. Eles correrão para o Monte das Lamentações e lembrará da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. E quando lembrarão, gritarão fortemente aos céus: ó Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, tu nos prometeste que nos daria a terra por herança. E é nesse momento que acontece o maior fenômeno visível da história.
Porque invisível já aconteceu, a igreja foi raptada da terra. Visível, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, glória a Deus. E todo olho verá. Pastor Sandro está aqui, se lembra da nossa época, Salim Pinheiro contava essas histórias. E eu gostava muito de ver o Salim dizendo o seguinte: como é que pode, gente? E na época, né, Sandra, em 90 e pouco por aí, não tinha redes sociais, internet, esses avanços. Um computadorzinho que tinha, né pastor Ivamar? Negocinho. Hoje você tem acesso em um segundo a todas as informações do mundo. Eu disse essa semana, abrindo parênteses, na minha época, quando eu comecei a pregar, os pregadores de Mossoró eram top de linha, mas nós tínhamos poucos pregadores no Brasil. A gente conhecia por nome, porque era famoso, Napoleão, Gilmar Santos, Gesiel Gomes, Takayama, Salim, Gessé, Henrique, enfim. Em Mossoró eu entrei no meio de uns grandão, o Sandro Sinésio, Jacques Gunaving, Ginaldo, Zé Roberto, Marcos Heleno, os caras ainda são mais... Cheguei lá. Mas a gente não tinha mídia para promover o nosso ministério. Era na boca a boca. Sim ou não, Sandro? Na boca a boca. O pastor conhecia a gente, ligava para a gente, outro indicava e tudo. Hoje o cara pega um vídeo, coloca na internet e dá 100 mil visualizações. Todo mundo convidando, não sabe nem a sua procedência, o seu caráter, se tem Bíblia, se vai à escola dominical, se vai à doutrina, se ama o pastor, se é congregado, se é da Assembleia de Deus, da Batista, congregacional. É pregador. Faz zoada, traz ele para cá. Naquele dia, todos os acontecimentos do mundo serão esquecidos e todas as cenas estarão olhando. Os olhos do mundo estarão sobre Jerusalém. Você não vai sentar na poltrona não, porque você não estará aqui. Mas aqueles que não vão subir estarão na poltrona torcendo para Jerusalém ser pisada. Torcendo para Jerusalém ser pisada. Agora esse povo vai... Sentado com um computadorzinho, comendo pipoca e comemorando a derrota de Jerusalém. Mas exatamente nesse momento, que eu vou dar uma pausa aqui, porque senão vocês vão se empolgar, eu preciso voltar para outro assunto principal. Pode passar? Ou melhor, deixa aí, Bárbara. Neste momento, a Bíblia diz que o Vale do Megiddo será o local da grande batalha. Deus enviará sobre o restante dos judeus o espírito de súplica e de graça, e eles clamarão fortemente aos céus. Os muros das lamentações, eles farão suas preces, lembrando a promessa feita aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhe daria a terra prometida, de Deuteronômio capítulo 6. Pode passar? Bem rapidinho, Bárbara. Pronto. Aí vamos para cá. Aonde é que a igreja está, gente? A igreja está onde? Diga o seguinte: comemorando as bodas e a ceia do casamento. Não confunda. Tribunal é bema, é galardão. Entrada no céu, bodas, casamento. Ceia, celebração do casamento. A igreja está onde? Na sala do banquete. Eu não vi nenhum aleluia. Ela deu, né? Só sua esposa, né? É sua esposa? Não. A irmã que está de vizinha aí. Só ela que deu aleluia. Vou repetir de novo. A igreja estará na sala do banquete, celebrando a ceia com o noivo. Pronto. Até que fim. Ou vocês não vão estar lá, vão ficar na grande tribulação? Você não sabe disso. A minha esposa está aqui, a testemunha. Cadê ela? Minha mulher. Está aqui ela. Só não me pegar depois. Aquela que a gente viu, eu contei aqui para vocês terça-feira, a gente ouviu um missionário que hoje está no Paraguai, amigo nosso. Jesus voltar, eu não quero ir nessa primeira não, eu vou na segunda. Estava eu e minha esposa dentro de um carro com um casal que Sandro conhece, Daniel conhece mais, não vou dizer por ética, mas depois eu digo para ele. Dentro do carro, a esposa dele foi, não, a gente vinha de Areia Branca. Aí ela disse assim: o Birajara, você prega muito Apocalipse do céu, porque eu vinha de um culto de Apocalipse, né? Aí disse: vai ser muito choco no céu. Aí eu disse: como é, fulano? Ele disse: vai ser muito choco, porque a gente não vai trabalhar, a gente não vai falar da vida de ninguém. Aí eu respondi depois, para não magoar, ele disse assim: claro, meu, no céu não entra fofoqueiro. Entendeu, gente? Olha para mim. O céu é tão magnífico que a sua mente não tem como calcular. Só que eu tenho uma coisa para dizer: será tão maravilhoso que você não tem uma dimensão exata do que é o céu. O céu é esplêndido. A igreja está onde? No céu. Diga comigo, no céu. A batalha está onde? Na terra. Como eu sei que eu preciso terminar daqui a 20 minutos, então eu vou acelerar os passos aqui
eu vou terminar. Eu sei que eu tenho mais tempo, mas falta 35, mas eu vou terminar em 20 minutos para vocês terem. Certo? Mas a pastora tá. Olha para mim, pastor não gosta de chamar de pastora não, né? Só eu posso chamar, viu? Ok? Ai, Jesus do céu, por isso que eu amo vocês. Apocalipse 19, versículo 11, Cristo descerá com a noiva. Gente, uma observação, isso aqui é muito interessante. Eu vou estar agora no dia 10 de julho, dando um seminário, uma imersão escatológica, com todos os adolescentes do Brasil, em uma rede chamada Rede Mundial de Ensino, da igreja de Betim, Minas Gerais, sobre imersão. Esse estudo será sobre perguntas intrigantes da escatologia. Estará eu e o pastor Ciro Ciborgue. Ciro Ciborgue vai estar num horário, eu estarei no outro. E aí eu já recebi mais de 40 perguntas que já vieram para mim, e eu vou até abrir para ler algumas coisas. Mas teve uma pergunta de uma menina que eu fiquei muito encantado. Ela disse assim: eu já li o livro do Apocalipse várias vezes. Uma menina, eu já li o livro do Apocalipse várias vezes. Mas Apocalipse 19, versículo 11 é encantador. Eu disse, por quê? Porque todas as vezes que eu leio, eu fico observando a cena, eu descendo do céu. E aí, me chamou a atenção o versículo 14, capítulo 11, do capítulo 19 de Apocalipse. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 19, e versículo de número 11. Diz assim, o verso de número 11. E vi o céu aberto. Viu o quê? Céu aberto. Céu aberto. Ok? E eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama-se Fiel e Verdadeiro e julga combate com justiça. Aí vai descrever todas as cenas. Presta atenção que no versículo 14, os seus exércitos do céu o seguiam, montado em cavalos brancos e vestido de linho finíssimo, branco e puro. Branco e puro. Linho finíssimo. Volte alguns versículos, versículo 7, diz o quê? Regozijemos e exultemos e demos glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, ou já se aprontou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Ok? Observe isso aqui. A igreja está na ceia. E nesse exato momento, fazendo uma conjectura, só para vocês entenderem isso aqui. Imagine comigo o céu, a celebração da ceia. Lembre-se do que eu falei quarta-feira, gente. Tire da sua mente essas 3 palavras: tempo, distância e espaço. A dimensão do céu, a dimensão da eternidade, não é o tempo cronos, é o tempo kairos. No céu, o tempo é diferente do nosso aqui, ok? Entendeu? Ou seja, 7 anos de tribulação aqui, 7 anos na eternidade. Esses 7 anos na eternidade é apenas uma figura de linguagem do nosso tempo cronos. É o tempo da grande tribulação, o cumprimento da plenitude do Espírito, é a igreja descendo. Passaremos 7 anos no céu, o tempo cronos. Porque no céu não existe tempo. O céu é sempre eterno, é eternidade. Ok? Observe isso aqui. Imagine uma mesa com mais de bilhões de cristãos sentado, sendo agora celebrado a ceia do casamento da noiva com o cordeiro. Não é o diácono que vai celebrar a ceia, é o próprio Jesus que vai celebrar. Mateus 26 em diante, Jesus celebrando a ceia, a última ceia antes de morrer, ele disse o quê? Não beberei mais convosco este vinho, até que venha o reino do meu Pai. Nós estamos lá. De repente os céus ouvirá as orações dos santos lá embaixo. A notícia que chegará no céu é que Israel está sendo destruída. E aí Deus fará lembrar a promessa e Deus não deixará passar, porque Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Então Jesus convidará a sua noiva para descer, porque assim terá o julgamento das nações, a implantação do reino milenial e um cumprimento da profecia que diz: venha o teu reino, será cumprido nesse exato momento. O capítulo de número 19, versículo 11, enquanto as nações sob o governo do anticristo estará tentando destruir a cidade santa Jerusalém, neste momento cumprirá o que João escreve em Apocalipse 1 e 7, eis que venho com as nuvens, e todo olho verá,
até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim, amém. Gente, isso aqui é muito lindo. Ele virá nas nuvens, e todo olho verá. Quem estiver em São Gonçalo do Amarante, Mossoró, Natal, em qualquer lugar do mundo, assistirá de camarote o maior espetáculo da escatologia. Cristo destruindo todas as forças do mal e concluindo o seu ministério terreno na sua implantação. No início do nosso seminário hoje, eu disse que o Apocalipse é o triunfo da igreja, a vitória da igreja, o triunfo de Cristo e a derrota final da morte, do inferno e de Satanás. Por isso que o diabo não quer que você leia o livro do Apocalipse, porque é o livro conclusivo, o livro que dá fim a toda destruição, destrói todos os embaraços do inimigo, né? Eu ia usar uma palavra pesada aqui, mas não posso falar não, todos os argumentos do inimigo, ok? Então o que acontece? Nesse exato momento, a Bíblia diz que as televisões, rádios e jornais do mundo todo estarão olhando para Jerusalém. Desculpa, eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão ficar com raiva de mim, mas não tem problema, não tem problema. Aquele canal que destrói a família vai estar assistindo de camarote. Não vou dizer o nome por ética, mas eu tenho tanta vontade de dizer. Não diga não, fica lá, abafe. Esse canal, os outros estarão tudo assistindo Jerusalém, o povo de Israel está sendo, bombas estão caindo e tal. De repente as câmeras se focam para o céu. Gente, isso aqui, olha para mim, isso aqui é lindo. A Bíblia diz que o seu rosto era como o sol. Cristo, quando vier, virá em glória. Os homens olharão para o céu ficará num clarão maior do que o sol. E os canais de televisão vão filmar em cima. O que está acontecendo no sol? Não é o sol que a gente conhece. É o sol da justiça de Malaquias que está chegando. E Cristo descerá. E quando a Bíblia diz que Cristo descerá, que eles olharem para frente, para cima, e verão Cristo, os remanescentes de Jerusalém olharão para cima, e verá o socorro que vem do alto, cumprindo o salmo. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus descerá com a sua noiva e com os seus anjos. E quando ele descer, olha para mim, ele não vai descer, pegar a espada que ele tem, porque Apocalipse é quem diz, 19 e 11, ele tem vários diademas, ele tem uma espada, diferente do capítulo 6, versículo 2, daquele cavalo branco, ele tem uma coroa e um arco. Jesus tem uma espada e várias coroas. E Cristo, quando desce, ele não vai pegar uma espada e lutar com o anticristo, lá como fosse o Zorro, não. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz, com o sopro da sua boca. Gente, isso aqui é forte demais. Com o sopro da sua boca. Diz a Bíblia que ele destruirá todos os seus inimigos. Como o diabo, o anticristo, o falso profeta, sabe que ele está chegando... Então eles apressam a destruir Jerusalém rapidamente. E preparam os tanques de Iraque aí, bombas nucleares, as maiores que tiverem, para olhar. Agora isso aqui é lindo, gente. Está chegando agora no coração. Você viu recentemente que os Hamas lançaram um míssil para Jerusalém? E eles criaram um sistema de mísseis que destruía os outros mísseis, né? Parecia aqueles joguinhos Isso, bateria antimíssil. Obrigado, pastor Ivamar. Olha para mim, você é novo, nós somos mais velhos. Os mais velhos se lembram que a gente jogava muito joguinho de videogame, aqueles, né? Os aviãozinhos vinham e destruíam tudinho. Parecia isso, não era na televisão, gente? Destruindo tudinho. Nem aquilo vai conseguir deter aquele que está chegando. Porque nele tem todo o poder. Com o sopro da sua boca ele vai destruir o anticristo, o falso profeta, e todos que estiverem do seu lado serão destruídos. E olha que eu nem falei das duas testemunhas morrendo na praça principal, passando 3 dias subindo para o céu, porque eu falei na terça-feira. Olha para mim, estou só dando ênfase aqui. Olha, isso aqui é lindo. Mas quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá. Um clarão como vozes de relâmpago e trovões ouvirá sobre o globo terra. O mundo olhará para ele
Os remanescentes, os judeus, olharão para ele e verão suas mãos furadas e reconhecerá que foi ele que morreu na cruz do Calvário por eles e eles não quiseram. A Bíblia diz que ele usa uma expressão, no contexto de Mateus, separar bodes e ovelhas. Aos que estiver à sua direita dirá: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha o reino aí, ó. Desde a fundação do mundo. Aos que estiver à sua esquerda, aí você sabe que o texto continua, que tive fome, me deste de beber e tal. Mas os que estiver à esquerda dirão: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nesse exato momento, o falso profeta anticristo vai inaugurar o lago de fogo. O lago de fogo já está preparado. E eles vão inaugurar. E a turma dele que morreram esperarão se ressuscitar com corpos imortais para o juízo final, que daqui a pouco a gente chega lá. Quando Cristo chegar na terra, a terra passará por um processo chamado purificarão. Eu li o texto de Ezequiel, capítulo 39, pode ler ele todinho, que é lindo demais. A terra receberá restauração prometida, assim como Isaías 35 e 1. A terra seca, aonde tem ermos, aonde não tinha nada, florescerá. Brotará água da terra, os animais beberão e comerão. E a Bíblia dá continuidade a tudo isso em Isaías 35, versículo 1 em diante. O que é que acontece agora, Ubirajara? Jesus implantará na terra o julgamento das nações, que é o texto que eu sugeri para vocês. Julgará bodes e ovelhas na expressão de Jesus, bodes justamente à esquerda e justamente ovelhas à sua direita. As ovelhas são todos os restantes da grande tribulação, que entrará no reino milenial, e os outros serão jogados no lago de fogo. Nesse momento, Cristo está implantando o reino milenial. Para terminarmos essa parte, todos os canais de televisão, eu falei para vocês agora, aparecerá. O Filho de Deus, na sua segunda etapa, acontecerá que ele virá para restaurar o seu povo. Lembrando-se, primeira etapa para a igreja é arrebatamento. Diga comigo, arrebatamento. Na segunda, para Israel, diga comigo, restauração. Ezequiel 37, 14, cumprirá uma promessa que Deus fez a Israel: vou te restaurar. O Espírito, com letra maiúscula, cumprirá a plenitude do Espírito no final da grande tribulação, concluindo a etapa final de Ezequiel 37. Tá bom, gente? Amém? Pois o exército levantou-se e tornou-se forte em 1948, a figueira floresceu, mas faltava o Espírito, do versículo 14, porém o meu Espírito em vós viverei a plenitude do Espírito Santo. Pode passar, Bárbara, bem rápido. Pronto, julgamento das nações, falei agora, certo? Só deixa aí. Naquele dia o mundo conhecerá o Rei. Diga comigo, naquele dia o mundo reconhecerá o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É dito, está na Bíblia. O versículo 11... Versículo 12 de Apocalipse 19 diz o que? Na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém, gente? A terra passará por purificação. Vocês podem pegar esses textos depois em casa e ler, que tem tudinho. Vai passar, Bárbara. Isso, já falei isso aí agora há pouco. Vai passar. O milênio. O milênio, gente, é um assunto muito extenso. Talvez não dê para falar tudo, mas eu vou dar umas pinceladas, porque eu coloquei o contexto, porque tem muita gente, desde segunda-feira, meu neto, pedindo a minha lista. Né? Até a irmã Elizabeth, coitada, nem está aqui. Depois você passa a lista para ela. Vai para cá, gente. Eu fiz isso. Essa é a quinta vez que eu dou seminário aqui em São Gonçalo. Essa é a quinta vez. 5º ano que eu dou. Mas eu ministrei seminário em uma cidade chamada São Miguel. Você não conhece mais. Vocês conhecem, muita gente conhece. São Miguel na Serra. Naquela noite, no encerramento do seminário, eu já disse muitas vezes. O pastor Zé Luiz, que está em Upanema, convidou as autoridades da cidade para assistir o encerramento do seminário, que foi 7 noites. E quando eu cheguei, irmã Neta, no culto, ele me chamou e disse assim: Bira, o que foi, pastor? Eu convidei a prefeita, a doutora Jeane, o dono do posto, assistente social, vem a filha da prefeita,
E tem mais aí uns 2 vereadores, estão tudo aí, depois não vieram mesmo. Eu disse, que maravilha, homem, pelo amor de Deus, manere nas palavras, porque hoje é o juiz final, eu sou o pastor, só do bom, porque eu precisava de pelo menos de um acervo de pessoas para me mandar para o inferno. Aí o pastor Rio disse, que é isso, Birajara? Pastor, pelo menos eles vão ouvir coisas que nunca ouviram. Aí o pastor disse, não, mas é autoridade, estão patrocinando o evento, estão pagando suas passagens, sua oferta. E o que eu tenho a ver com isso? Só se vire. Eu não posso bajular ninguém aqui não, pastor, é palavra. O senhor tem tempo. O senhor, na hora que eu vou fazer a lista, o senhor pede para eles ir embora. Não posso virar, pelo amor de Deus, mas tenha calma, pastor Zé Luiz de Ipanema. Enfim, ministrei o estudo do juiz final, que eu vou falar agora para vocês, e ministrei. E no final eu fui ler a lista. E no final eu fazia assim, eu li a lista, estarão de fora. Estarão de fora. A prefeita baixava a cabeça, a doutora Jeane baixava a cabeça, estarão de fora. E a igreja pegando fogo e eles de cabeça baixa. No final, Jesus salvou, dos 12, salvou 7. Doutora Jeane, não sei nem se ela está viva, ela tinha um problema nos ossos muito sério, mas ela se converteu na noite. E ela disse uma frase que eu nunca mais esqueci, foi daí que eu criei asas para dar esse seminário. Quando terminou, que se converteu, o pastor Zé Luiz ficou doido em cima do púlpito, Arácima ficou de um lado, todo mundo ficou, pensa, como é que pode? O dono do posto se converteu, um vereador se converteu. E quando terminou, a doutora Jeane veio na frente pedir oração, porque ela estava muito doente, disse assim, pastor, e o pastor perguntou, amém, doutora Jeane, tanto tempo você vem frequentando o culto. Ele disse, pastor, é porque toda vez que você trazia para cá, os pregadores passavam da minha mão na minha cabeça. Doutora Jeane, mulher de Deus, e tudinho. Aí esse menino vem para cá, magrinho, e diz para mim que eu vou para o inferno. Aí eu não quis não, pastor, eu quero ir para o céu. E o único caminho é Cristo Jesus, amém, gente? Amém. E graças a Deus que eu só fiz isso porque Deus me orientou. E depois dali nunca mais eu perdi o respeito por eles. Quando eu vou lá, sempre todos eles gostam de assistir os cultos e falar comigo, né? Porque às vezes tem verdades que doem, mas produz saúde. Amém? Milênio, quem vai para o milênio, diga amém. Amém. Glória a Deus. Jesus para esse relógio. Eu me lembrei de um irmão. Deixa para lá. O texto que vocês vão ler todo isso aqui está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Do versículo 4, desculpa, ao versículo 6. Eu vi tronos. Você lembra no começo que eu falei sobre tronos? Vocês vão encontrar muito livro do Apocalipse. Vi tronos. E assentar-se-á sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O livro do Apocalipse, capítulo 20, mostra a condenação de Satanás, sua prisão no abismo durante 1000 anos, onde Satanás não mais terá quaisquer atividade durante esse período. Quando Jesus implantar, quando Jesus fizer o julgamento das nações, diz a Bíblia que apareceu um anjo com uma corrente no céu, e ele amarrou Satanás por 1000 anos. Gente, existe uma teoria, eu não sei como é que as pessoas têm essa visão. Surgiu uma teoria agora, que Satanás está amarrado já fazem quase 1000 anos. Eu disse, então o que está agindo? Coitado, a gente passou tanto tempo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E o bichinho amarrado? E o bichinho não, ali era só cenário. É verdade, gente. Surgiu uma nova... Você se lembra terça-feira quando eu disse que lá em Fortaleza tem um pastor que disse que não é para pregar sobre o arrebatamento da igreja? Se lembra? Pronto. Dentro da igreja dele tem um irmão pregando que o diabo está amarrado durante 1000 anos. Deus revelou para ele. Eu tenho medo dessas revelações. Eu tenho medo eu vi no inferno fulano, ciclano, beltrano. Eu sei que eles estão lá, mas não viu não. Desculpa. É porque tu não viu o Sandro pregando. Vocês iam bolar de rir aqui com as coisas dele. Olha para mim. Milênio aconteceu. Cristo restaura, o milênio acontece. Milênio no contexto pré-tribulacionista. Declaração da fé, capítulo 23 e 24, sobre escatologia bíblica. Pastores escreveram sobre a questão do milênio. O milênio é literal na concepção bíblica, teológica das Assembleias de Deus. Nossa igreja defende que o milênio será literal. Então o que acontece com isso aqui? Pode passar, Bárbara, bem rapidinho. É só ponto. Assim inicia-se o período do milênio, um período cuja melhor palavra da atualidade para descrevê-lo é utopia, é verdade.
Quem hoje não sonha em ver um mundo dominado pela paz, a violência zerada, a injustiça social liquidada, as doenças não mais presentes como seu poder mortífero. Quem não sonha com um mundo onde quem morre aos 100 anos será considerado jovem, Isaías 65 e 20. No milênio vão morrer. Lembrando, se lembra de terça-feira de novo, viu? Lembre, vai para mim. No milênio, 2 grupos reinarão com Cristo. Se lembram? Qual é o primeiro? Os naturais. O segundo, os glorificados. A igreja faz parte desse grupo chamado glorificado. A igreja não morrerá porque já passou para a eternidade glorificada. Só aqueles que entram na grande tribulação mortais, eles participarão no milênio, eles vão crescer, vão ter filhos, vão gerar filhos e vão morrer. Isaías 65, versículo 20 e 21, 22 também fala. Sobre este tempo das escrituras dão conta e mostram com riqueza de detalhe de que será literal e verdadeiro. No milênio, muitas profecias do Antigo Testamento serão cumpridas fielmente. Passa, Bárbara. Observação, há outras referências bíblicas, certo, gente? Eu coloquei alguns textos, mas só no livro, quem tiver vai encontrar essa referência. Ainda à luz de Apocalipse 20, podemos vislumbrar quem estará no milênio para reinar com Cristo. O texto bíblico diz que João viu almas, isto é, pessoas que foram martirizadas durante a grande tribulação, e os crentes que venceram ao longo da era da igreja. São esses 2 grupos que reinarão com Cristo no milênio. E lógico, os remanescentes salvos na grande tribulação, a partir deste reinado, onde Cristo é a cabeça, um período de paz e bênção serão inaugurados na terra, onde a justiça prevalecerá. Zacarias 9:10, o Espírito Santo restaurará todas as coisas, bendito seja o nome de Jesus, assim como aconteceu em Gênesis capítulo 1, se lembra? A terra era sem forma e vazia, abismo e trevas, não era assim? Você vai olhar as 4 qualificações, sem forma, vazia, em treva e abismo, e diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, a expressão no hebraico é chocava sobre as águas, e o Espírito Santo restaurou a terra que hoje é bonita, apesar que os homens destroem, tá certo? Ok? O mundo refletirá a ordem e a beleza de Deus, originalmente planejada por ele no Éden, e o mundo animal será completamente transformado. De fato, é um reino como nunca houve no mundo. Paulo diz em Coríntios 15, 25, 27, a expressão desse reino brilhante e maravilhoso. Eu estou só dando uns tempos. Muito bom. Que fez parte da segunda carrada. Aí esses que são as vítimas do adversário. Isso, pastor Ivamar. Pastor Ivamar, a sua observação é muito boa e esclarecedora, porque a sua dúvida tirou agora. E de muitos, vou explicar por quê. Gente, olha para mim. Desde a queda do homem no Éden até o final do milênio, o homem sempre foi tendencioso a fracassar. Quantas vezes Deus deu chance ao homem? Hoje mesmo. Tem alguém aqui que não é crente? Que veio para esse culto? Tem alguém que não é crente? Tem não? Todos são crentes? Ou não tem nenhum? Tem alguém aqui que não é crente? Levanta a mão assim, só para me conhecer, não é para ser crente não. Não, né? Pronto. Vocês já viram que várias vezes o homem vem assistir o culto, o pastor faz o convite e ele não quer? A tendência do homem é sempre querer mais. Quer ver uma coisa? Um jogador de futebol ganha R$1 milhão de salário mínimo. O salário dele é R$1 milhão. É assim? Um jogador de futebol hoje, como um jogador do Flamengo que ganha R$1 milhão para ser jogador. Se a Europa oferecer 3 milhões, ele vai. Se a China oferecer 10 milhões, ele vai. O cofre pode ter 1 bilhão, ele quer ganhar 2 bilhões. Vamos uma coisa aqui? É só para a gente entender o homem, o ser humano. Se alguém aqui de São Gonçalo ganhar na loteria 50 milhões de reais, tá bom ou não tá, gente? Dá para viver o resto da vida rasgando dinheiro, não dá? Dá, não, Jorge? Dá ou não dá? Ficar rasgando dinheiro, dá ou não dá? Mas no outro dia ele vai estar na casa lotérica jogando de novo.
Sem ninguém saber que ele ganhou, mas eu estou lá jogando. Porque ele quer ganhar mais. Justamente isso, gente. E a Bíblia é quem diz que depois dos 1000 anos, Satanás será... Depois dos 1000 anos, não é nos 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto e seduzirá as nações, oferecendo uma proposta melhor. E diz que como areia da praia, as multidões ficarão do lado dele. Gente, é muita gente do lado dele. Aí uma observação que eu faço no milênio, gente. No milênio, tem muitas informações no milênio que não vai dar tempo de falar aqui não. Mas no milênio, a expressão que fala sobre tronos, 24 tronos, serão 12 tronos para os apóstolos, 12 tronos para as tribos de Israel, segundo o pastor Gesiel Gomes. O que acontece? Eles serão os ministros de Cristo no milênio. A nova Jerusalém que desceu do céu ataviada como uma esposa, ficará justamente sobre a terra, e lá estará o tabernáculo de Deus com os homens. Os homens no mundo todo e mulheres terão que fazer suas oferendas, como o Antigo Testamento, e oferecerão sacrifícios de louvor e gratidão ao Deus dos céus, por um tempo de paz. Ok? Nesse período, quem não aceitar as ordens do governo de Cristo, apesar de chamar de governo teocrático, mas é um governo cristocêntrico, onde Cristo reinará aqui na terra, Cristo dará suas ordens. Os anjos farão um policiamento. Aquele que não aceitar as ordens de Cristo, não tem conversa, querido. É pego e jogado logo no lago de fogo. As ordens são as ordens de justiça, porque vocês estarão ausentes do diabo. O diabo não estará aqui. Não haverá doença, gente. Não haverá ninguém com o problema do pastor Léo. Ninguém vai ficar preocupado com coronavírus. Ninguém é preocupado em infarto. Não vai ter isso. Quem vai morrer, morre de velhice. E ao morrer aos 100 anos é como morrer criança. Entendeu como é lindo esse dia? Apesar de que a igreja reinará com Cristo apenas participante da glória eterna. Amém? 2 grupos eu falei, naturais e os glorificados. O reino milenar. Primeiro, restauração do planeta, a terra respirará de novo. Você lembra que Paulo escreveu dizendo que a terra geme? E nós gememos também. A natureza pede socorro, não é assim que dizem os órgãos ambientais? A natureza pede socorro. Nesse tempo, olha aqui, Jesus governará a terra, certo? Aí eu tenho uma expressão linda, o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Jerusalém será a capital do mundo, a igreja reinará com Cristo, afinal a esposa não pode separar do esposo. A nova Jerusalém será o tabernáculo de Deus com os homens. Pode passar, Bárbara? Rapidinho. Um subsídio teológico que eu coloquei, escatológico. A palavra milênio vem dos termos latinos mil, e ano. A palavra grega chilias, ou quilias, que também significa 1000, aparece por 6 vezes só em Apocalipse 20, definindo uma duração de reino milenial chamado de reino de Cristo, antes da destruição do velho céu e da velha terra. O milênio, portanto, refere-se a 1000 anos do futuro reino de Cristo sobre a terra, que virá imediatamente antes da eternidade. Durante o milênio, Cristo reinará no tempo e espaço. Segundo o doutor, eu vou usar a expressão, porque ele não gosta de chamar de doutor Grant, diz que o milênio não é eterna bem-aventurança, não é o sábado, como qual tantos querem compará-lo. Ou seja, o milênio é o último período da prova do homem e não o seu descanso. Respondendo a tua pergunta. Aí o teste final, aonde colocou. Para passar, Bárbara. 7 aspectos relevantes do milênio. Repete comigo, gente, só a primeira e a segunda. Diga comigo, haverá um conhecimento universal. Ou seja, Mateus 24:14, que muitos pregam no culto de missão. Já vi muitos pregadores pregando de missão. E este evangelho do reino será pregado a toda a gente, então virá o fim. Jesus só volta quando todo o evangelho foi pregado. Esse texto não aplica a isso não. Esse texto do versículo 24, capítulo 24, versículo 14, é sobre o reino milenial. O versículo 13 é grande tribulação. O versículo 12 ao versículo 1, do 1 ao 12, fala de princípio das dores. 13, grande tribulação. 14, milênio. E este evangelho do reino será anunciado a todas as gentes, proclamando a todas as nações que ele é o rei. Então virá o fim. Aí termina juízo final. Ok? A justiça e a verdade será plena. A natureza animal será mudada, o reino vegetal será altamente produtivo, maravilha. Você não vai precisar comprar a verdura no supermercado cheio de carbureto, viu? Cheio de negócio, ok? É puro mesmo, tudo é puro, ok?
haverá saúde e prosperidade, o meio ambiente será restaurado do seu estado original. Aí você vai encontrar esse Isaías, irmãos, falando do que o animal andará justamente, o leão andará justamente com isso, a criança andará com isso. Essas expressões encantadoras, né? Que diz assim, que até parece contos de fadas, vai acontecer no milênio. Não vai ter mais espinhos, não vai ter mais poluição, ok, gente? Você pode andar nas ruas, você não. Nas ruas de São Gonçalo do Amarante, ninguém vai ter medo de assalto, de tiroteio, não vai ter mais forró-bodó aí torrando aí fora para perturbar o culto. Não se preocupe que não vai ter isso não, viu? Vai ser somente um reino de paz. Terminando o milênio, Satanás será solto. Aí eu vou deixar isso aqui para uma outra ocasião, porque o tempo, Satanás será solto, seduzirá as nações, e aí o último inimigo que será destruído é a morte. Mas eu vou voltar a essa parte. Podemos acrescentar ainda a Escritura, pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem, Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. E claro que dentro das palavras, todas as coisas, não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Como esta escritura, podemos ainda ligar o Salmo 72, que é lindo esse salmo. Quando vocês chegarem em casa, leia que você vai entender. Ok, gente? Pode passar? Rapidinho. O juízo final. Diga comigo, o juízo final. Dá tempo, gente, falta 5 minutos. Em 5 minutos eu vou falar isso aqui. Ou você corre, ou segura alguém no banco. Aí lá o pastor Zé disse, irmão, coloca o cinto no banco, a rocha aí, não sai ninguém. O juízo final. Gente, existe 7 julgamentos da Bíblia. O último julgamento é o juízo final. Lembre-se, nesse dia, o trono branco é uma prestação de contas. Nesse dia, não haverá ninguém que escapará do juízo final. Aqui acontece a segunda morte, a morte eterna. Todos os mortos sem Jesus, que morreram durante séculos e séculos, milênios e milênios, que passou anos e anos, eu usei milênios e milênios por causa da expressão do pastor José Gomes, né? Muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, desde o começo da era, até o final da grande tribulação, final do milênio, todos que morreram sem Jesus, sem a fé. E aí eu deixo uma ressalva aqui, que é um assunto da escatologia individual, o estado intermediário da morte, que eu não falei aqui, que é um assunto que eu vou trazer em outra ocasião. Todos os mortos sem Jesus vão ressuscitar, não com corpos glorificados, com corpos imortais, e estarão diante do trono branco. Diz assim, e estes não ressurgiram, ou ressuscitaram, até que completasse os 1000 anos, Apocalipse 20, versículos 5 e 6. O que é que acontece com isso, Birajara? Se você pegar Apocalipse 20, 11, 15 assim, e vi um trono branco, que está sentado sobre ele, cuja presença fugiu terra e céu, e não se achou lugar para eles. Esse julgamento é um julgamento tão doloroso, tão terrível, tão assustador, que a terra e o céu desapareceram. O cenário é no espaço, onde todos que estarão diante do trono branco, ninguém escapa. Não tem juiz, não tem ajeitadinho, não tem STF, tá certo, gente? Não tem arrumadinho, não tem porque você é ricão, não tem porque você é poderoso. Todos os poderosos estarão diante dele. E a Bíblia diz, toda língua confessará, todo do joelho dobrará diante do altar dele. Ninguém escapa. Diga assim, glória a Deus, eu vou estar do lado do juiz e não sendo julgado. Oh, maravilha. A Bíblia quem diz, nós vamos julgar os anjos caídos. Imagina o cenário, a maior reunião de todos os tempos. Nos anos 80, o Papa João Paulo II veio ao Brasil e disseram que foi a maior reunião já vista no planeta Terra. O Rock in Rio reuniu milhões de pessoas e disseram, foi o maior evento de rock do mundo. Uma Copa do Mundo reúne bilhões de pessoas para assistir.
Mas a reunião do juízo final será uma reunião maior e nunca vista no planeta Terra. Serão bilhões e bilhões e bilhões de pessoas que estão sendo julgadas para ser lançadas no lago de fogo e passar a eternidade sem Cristo sofrendo lá. E a Bíblia diz, lá é justamente ranger de dente e o bicho não morre. Ah, se tivesse toda a cidade de São Gonçalo para ouvir isso aqui hoje. Eu ia deixar todo mundo achando que o filme de terror da TV que ele assistiu, ó, não dá nem para comparar, é chá pequeno. Ok? O último julgamento da Bíblia, dos 7 julgamentos, este é o mais doloroso, tratando-se que será o julgamento de prestar conta de toda a raça humana e será uma sentença onde não haverá absolvidos, todos lá serão julgados e condenados. Esta é a chamada de segunda morte. Aí eu falei morte física, espiritual e eterna, mas eu vou deixar isso aqui para outra ocasião. Passa aí, Bárbara. Volta aí, Bárbara, volte, por favor. Morte física, resultado... Eu errei aí, viu, irmão? Mas é resultado da separação do corpo com a parte imaterial, viu? Me perdoe, ficou resultada, mas ficou errado aí. Me perdoe. Resultado da separação do corpo com a parte imaterial. Morte espiritual, resultado da separação do homem com Deus por causa do pecado. Desde também originou a morte física. E a morte eterna, resultado da morte física e espiritual do homem, causando a separação eterna. Ok? Se o homem morrer sem Cristo, olhe para mim, se o homem morrer sem Cristo, ele irá para o lugar de tormento, aguardando ser ressuscitado para estar justamente diante do trono branco, para ser julgado. Não lembre, ou melhor, lembre-se, e esqueça aquilo que eu falei no ontem, quinta-feira, mas lembre-se aqui, não tem limpos patros, não tem limpos infantos, não tem purgatório. O que é isso? Limpos infantos, limpos patros. Era justamente um tratado da corte marcial da Igreja Católica nos séculos passados, que diziam que as crianças ficavam num lugarzinho separado chamado limpos infantos, e os sacerdotes, os papas, ficariam num lugar chamado limpos patros, certo? Quando morria. Mentira, não tem purgatório, nem limpos patros, nem limpo infanto, é Hades, inferno ou paraíso. Ok? Paraíso, eternidade com Cristo, inferno, Hades, justamente lugar de tormenta. Ok? Entenderam aqui? Pesado, mas é verdade, tá bom? O juízo final, o julgamento do trono branco ocorrerá logo no final do governo milenial de Cristo. Esse será o julgamento final de todos os seres humanos que morreram ao longo da história, desde Adão até o fim do milênio, e que não aceitaram a Cristo, ou aceitaram a oferta de redenção dada por Deus através de Jesus como Senhor e Salvador durante suas vidas, também será julgado no final da morte e do inferno também. Pode passar? Eu tenho uma notícia. Qual será o propósito desse juízo? Mostrar a soberania de Deus e a glória do Senhor. Diga aquele só, do Senhor. Quem irá para a condenação eterna? Diga comigo, todos os que estiverem fora da salvação. Vou ler bem devagarzinho. Sei que a hora já chegou? 9 horas. Todos os homens de todas as épocas estarão diante do juiz. Ninguém escapará. Vou falar até assim como se tivesse um filme musical, fazer aquele filme de terror, sabe? Para ler isso aqui. Entendeu? Aquele filme musical assim de terror para você com ele. Porque eu vou ler a lista agora. Até hoje está dando glória a Deus, não está, gente? Maravilha. Lá, ninguém escapará. Grandes e pequenos, ricos e pobres, patrões e empregados, presidentes e presididos, brancos e negros, físicos e matemáticos, psicólogos, intelectuais, doutores, médicos, advogados, famosos, filósofos, imperadores, monarcas, nazistas, faraós, políticos, atores, cientistas, chefes de Estado, terroristas, etc. Todos que negam a Jesus como Salvador. Você lembra o que diz? Todos estarão lá, grandes e pequenos. A lista. Meu Deus. Eu vou deixar 2 segundos para você ler ela, vê se você está aí. Ficaram de fora. Aí eu fiz lá na igreja, Mané lá, quando eu ministrei o juízo final, só o juízo final. Aí o rapaz fez um som, pastor, pastor Sandro, nas abundas, na bateria não. A bateria não está aqui mais não, é umas abundas. E fica ali a bateria. Se tivesse alguém que tocasse aqui, eu tinha que fazer. Vai lá, mano. Posso ficar na lista. É só aquele coisinho. Só para emocionar. Corre lá, rápido. Vai não? Vai perder a chance de você ser
falar o seu nome em lugar que não passa. Perdeu. Pai, é só para enfeitar o negócio, né? Tá bom, vontade? Ficaram de fora os adúlteros, avarentos, abomináveis, assassinos, apóstolos da fé, ateus, bêbados, cães, caluniadores, cobiçosos, corruptos, Brasil é famoso, corruptos, devassos, desviados, egoístas, enganadores. Cuidado, você do que come não paga. Eita! Meu Deus! Efeminados, falsos profetas, feiticeiro, fofoqueiro. Eita, se entregou, né, Thalita? Só deu pra Thalita. É, Jorge? Alguns crentes nessa hora, Jesus, para que eu vim pro culto? Vamos lá? Fraudulentos, fornicadores, gananciosos, glutões. Eita, quem come muito, Deus está aqui. Cadê Alex? Alex, veio. Meu marido mesmo não come não. Eu só duas pizzas, foi pouquinho. Só duas. Estou brincando, essa pizza é hereges, homicidas, iracundos, injustos, infiéis, invejosos, idólatras. E aqui idolatria não é só santo não, viu gente? Viu? Idolatria não é só santinho não, viu? Idolatrar seu carro mais que a sua esposa é idolatria, viu? Amar o seu cachorro mais do que o seu filho é idolatria, viu? Segura aí que eu vou pegar também a pesada. O meu carro pode... Ninguém pode triscar não. Minha esposa pode falar mal dela. Cuidado com a idolatria do seu carro, da sua casa, do seu cachorro, do seu gatinho. Isso é idolatria. Idolatria. É quando você atribui isso. Ingratos, impuros, incrédulos, ladrões, mentirosos. Eita, maldizentes, orgulhosos, prostitutos, pedófilos, roubadores, sodomitas e tímidos. Alguém se encontrou nessa lista? Diga assim, misericórdia. Vou passar lá. A lista é essa. Eu vou deixar vocês refletirem o resto da sua vida. Saber se está. Se está na lista, você marca assim. Estou nesse aqui, estou nesse. Eu tenho mais uns 100 nomes ali. Olha, como é que eu faço? Faço, se reconcilie, pare de fazer e você estará escrito no livro da vida. Certo? Ok, gente? Pronto para passar lá esse aqui. Eu vou só encerrar agora. Muitos ainda não sabem o que é a eternidade. A eternidade será um tempo que, sem relógio, ou seja, uma combinação sem fim, onde a alma e o espírito dos pecadores serão lançados no lago de fogo para sofrimento sem fim, eterno sem volta. Gente, quem está nessa lista e for para o lago de fogo, tem uma observação: não tem intervalo, não tem férias e não tem tempo de acabar. É eterno, nunca mais parará de sofrer. E eu tenho uma notícia triste para te dar que eu não coloquei na lista aqui, mas está no outro slide. Junto daqueles que estarão no lago estará a morte, o inferno, Satanás, o falso profeta e o anticristo. Boas Para companhias. fazer companhia a quem estiver lá, tá bom? Boas companhias para você passar a eternidade vendo ele dizer assim: eu trouxe você para cá. Amém? Obrigado, meu Deus, a minha esposa e a todos da Rede São Gonçalo do Amaranto, Evangelista Léo de Silva de Frente e Família. Um grito por sua volta e um agradecimento. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Amém.